paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de quinta-feira. Você que está aqui na igreja nos acompanhando, sinta-se à vontade, fale com o Senhor, deixe o Espírito Santo entrar dentro do seu coração. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais, fique à vontade, vamos louvar ao Senhor. Deixe que Ele entre agora no seu coração, na sua casa, no lugar onde você está nos assistindo agora. Glória a Deus. Queremos olhar para a cruz, Senhor. Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar, meu Salvador. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantados pelo seu amor, Senhor. Nesta noite nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantados pelo teu amor, Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. E a Deus. Esse louvor mexe muito conosco, porque é o amor de Cristo que nos constrange. É Ele que nos quebranta. Quero convidar os irmãos a curvar sua cabeça um minuto, que vamos estar dedicando esse culto ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, que o Seu Espírito Santo esteja ministrando no nosso coração, Senhor. Que venhamos ser quebrantados pela Sua doce presença, nos purificando, nos lavando, nos redimindo, meu Pai, como foi cantado aqui. E tudo que fizermos aqui nesse culto hoje, venha ser para a glória e honra do Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Quero compartilhar com os irmãos. Primeiramente quero dar um abraço para a igreja que está aqui presente, né? Estive domingo lá na Evo Church, e ele manda um abraço para o pastor Marcos, né? Retribuindo o carinho, o pastor Vitor retribuiu o carinho nosso, que foi nosso abraço dado lá para eles, e está sendo retribuído aqui agora, em nome de Jesus, viu? Salmo 30, vamos ler apenas 5 versículos, que diz: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cante louvores ao Senhor, vocês são seus santos, e deem graça ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é formidável, gente. E nós aqui, como congregação dos santos, nós temos motivos para cantar louvores ao Rei dos Reis. Você tem motivo na sua casa? Temos motivo, porque só dele morrer na cruz do Calvário para nos salvar do pecado e da morte eterna, é que Ele nos livrou dessa sepultura. Gostaria de falar para vocês, estarem comigo aqui neste momento, para buscarmos o Senhor em oração, neste momento precioso, ao qual Deus tem nos chamado, para estarmos juntos na sua presença. Você que puder, fique à vontade, na sua casa, no seu lar, para buscar a presença do Senhor, amém? Graça e paz, igreja amada e abençoada do Senhor Jesus Cristo. Paz para você que está em casa nos assistindo também. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui. E eu quero que vocês abrem a palavra do Senhor no Salmo 24. Salmo 24. Só que antes eu gostaria de dar um pequeno testemunho aqui. Gostaria da permissão do pastor Marcos. E que foi assim algo sobrenatural que aconteceu comigo na sexta-feira de manhã. Depois que o pastor Herbert pediu para mim fazer a leitura desses 2 versículos. Está relacionado a esses 2 versículos que eu vou ler. E eu não sabia ainda o que era o versículo, né? Qual que é a palavra do versículo. E aí o irmão Iago até me ajudou, falou que era para escrever, eu pedi para ele escrever, né? E aí ele escreveu para mim não esquecer. E aí quando foi na madrugada da sexta-feira, eu levantei, né? E li 3 versículos de Provérbios. E aí veio o Salmo 24 na minha cabeça, só que até então, só veio na minha mente, eu ia ler, só que eu não li naquele momento. E aí quando foi sexta-feira de manhã, eu acordei com alegria muito grande no meu coração. E aí eu cantei, o Senhor colocou uma canção nos meus lábios, e eu cantei esse louvor de toda a intensidade do meu coração. E aí eu comecei a louvar, cantar o Senhor, e aí meu sobrinho estava em casa, né? Eu tenho um sobrinho, uma sobrinha que eu estou cuidando agora. E aí, de repente, assim, eu cantando, eu louvando ao Senhor, eu falei versículo para ele. Eu olhei para ele e falei, olha o que diz a palavra do Senhor. E aí eu falei esse versículo para ele.
E aí eu comecei a cantar, ele começou a cantar, minha sobrinha pequenininha também começou a louvar também, né? Levantando as mãozinhas para cima. E aí depois, aí eu falei assim, mas espera aí um pouquinho. E aí eu fui ver na palavra, no Salmo 24, era exatamente o louvor que eu estava cantando. Foi sobrenatural. O versículo que eu falei para o meu sobrinho era exatamente os 2 versículos que eu vou ler agora para vocês. Glória a Jesus, Deus é tremendo. Ele colocou um novo cântico na minha boca. Porque um dia eu abri a porta do coração para Ele. E Ele quer isso de nós, que nós abrimos a porta do coração para Ele, para que Ele possa habitar e fazer morada, e transformar a nossa vida, porque só Ele pode transformar a nossa vida, só Ele é o soberano, só Ele é o Rei da glória, e só Ele pode todas as coisas. E quando nós buscamos a presença de Deus, Ele nos mostra o oculto e o escondido. E eu vou ler esses 2 versículos para vocês, é o Salmo 24, versículos 7 e 8. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. É esse Rei da glória que nós servimos. É esse Rei da glória que nós adoramos. É esse Rei da glória que nós nos prostramos diante da presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai, porque tu és maravilhoso, tu és tudo, tu és o Rei eterno, tu és o Rei da glória, Pai, a qual nós adoramos, nós nos prostramos e nós servimos, ó Pai, ao Deus vivo, ao Deus fiel e verdadeiro, Papai querido. Não há outro, Senhor, além de ti, Pai. Tu és o único, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por abrirmos a porta do nosso coração para ti, Pai. E que aqueles, Senhor Deus, que não abriram ainda, Senhor, aqui fala da porta do coração, que aqueles que não abriram ainda, que eles venham abrir a porta para ti, Pai, para que o Senhor faça morada, Senhor, para que o Senhor transforme, ó Deus, a vida dessas pessoas, para que elas conheçam a tua glória, para que elas conheçam a ti, Pai, somente a ti, Senhor, como único Senhor Deus verdadeiro, ó Pai. Oh Deus, muito obrigada por ser o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por nos escolher como teu povo, Papai querido. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Quero colocar diante de ti, Senhor Deus, também, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai, porque tu sabes as nossas necessidades, ó Pai. Coloco diante de ti, Pai, as pessoas que estão doentes, Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha visitar essas pessoas, Pai, curá-las, Senhor Deus. Em nome de Jesus, todo tipo de enfermidade, ó Pai, tanto física, quanto espiritual, quanto mental, Senhor, que o Senhor venha tocar essas pessoas, para que elas possam, Senhor Deus, ter a cura, Senhor Deus, no teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, quero colocar diante de ti, Pai amado, todas as pessoas, Senhor Deus, todas as famílias, ó Pai, todos os filhos, Senhor, que o Senhor venha tocar, Papai querido, e abençoar cada um, Pai. Abençoe, Senhor Deus, essa igreja também, Pai. As famílias dessa igreja, Pai, todos os membros dessa igreja. O Senhor venha abençoar cada dia mais, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor venha, Senhor Deus, suprir todas as necessidades de cada um, ó Deus. O Senhor venha transformar, Senhor Deus, as famílias também, Pai. Tantas famílias, Senhor Deus, destruídas, ó Pai, pelos vícios, pelas drogas, Senhor Deus, pela prostituição. O Senhor venha, Senhor Deus, entrar, Pai, o teu poder, Senhor, nessas casas, Senhor Deus, nesses lares, Senhor Deus, para que a tua glória seja manifestada, Senhor Deus, e que vidas sejam restauradas e transformadas, ó Pai. Ó Deus, quero colocar diante de ti, Pai, também as pessoas que estão desempregadas, Senhor. Nós estamos vivendo, Senhor Deus, num momento tão difícil, ó Pai, mas para ti, Senhor, nada é impossível, ó Deus. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, ó Pai, para aquelas pessoas que estão desempregadas, Pai, de família, ó Pai, que às vezes pode ser que está passando necessidade, ó Pai, mas que o Senhor venha suprir de alguma forma, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, quero colocar as finanças, Senhor, também, Senhor Deus, da igreja, Pai, de todas as pessoas, Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor Deus, e supre, Senhor, cada necessidade, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai. Porque tudo, Senhor Deus, está em Ti, Papai querido. Em nome de Jesus, ó Pai. Quero colocar o bairro também, Senhor Deus, em Tuas mãos, Pai. A cidade, Senhor Deus, o país, Pai. As nações, Senhor. Toca nas nações, Senhor, para que conheçam a Ti, Senhor Deus.
Oh, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, vá de encontro, Senhor, a cada vida, a cada alma, Pai, que precisa de Ti, Pai, porque nós somos dependentes de Ti, nada somos sem Ti, ó Deus. E obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro. Nós queremos ficar maravilhados, Senhor, extasiados na Tua presença. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ti. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoraremos, Senhor, em todo tempo, não importam as circunstâncias. Está vestido arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Para sempre te adoraremos, Senhor. Glória a Deus. Quem tem seu lugar, pode sentar, por favor. Você que está sentado no seu lar, que Deus te abençoe. Que Ele faça resplandecer sobre você a luz do rosto. E a luz do Senhor é infinita. A palavra de Deus diz que a luz do rosto de Cristo é como a luz do sol. Portanto, nós precisamos dessa luz do rosto de Cristo sobre nós. Porque onde há luz, as trevas não estão, elas não dominam, elas não resistem. Nós precisamos. Na Bíblia, luz é sinônimo de direção, de conhecimento. Luz significa conhecer a Deus, estar em Deus, porque Deus é luz, diz a Bíblia lá em João, e não há nele treva ou escuridão alguma. Como é gostoso termos a luz elétrica. Quantos séculos o ser humano viveu sem luz elétrica? Era a luz das fogueiras, era a luz do sol de dia e a luz da lua à noite. Hoje nós temos luz 24 horas. E assim como nós precisamos desta luz artificial, ela é super importante. Nós precisamos de luz. A luz na Bíblia também é a presença luminosa de Cristo, que nos dá brilho. Um homem sem Deus, uma pessoa sem Deus, ela tem seu próprio brilho, que um dia diminui e até acaba. Mas aqueles que têm a Cristo têm o brilho de Cristo. E isso jamais acabará. Isso é maravilhoso. Eu estou com muitas saudades de todos. Nosso abraço a todos. Estamos juntos em oração. E agora estamos começando a fazer reuniões pequenas nos lares, para aquelas pessoas que não podem chegar, para assisti-los também. Então hoje nós estamos aqui neste culto que para você está sendo um culto via internet, para nós um culto presencial, mas para você que tem entre 12 e 59 anos, as portas estão abertas, o decreto permite que você venha nos cultos presenciais, às quintas, 20 horas, aos sábados, 19h30, e aos domingos, 19 horas. Amém. Eu quero falar sobre um tema incrível, que para mim é muito interessante, e que percorre as páginas da Bíblia, e a história do povo de Deus. E o nome dessa mensagem é A Linhagem dos Justos e a Linhagem dos Ímpios. E para tanto nós vamos abrir em Gênesis. Gênesis, que significa princípio ou começo. Logo ali no capítulo 2, no comecinho, quando fala da formação, né, do primeiro casal, não o 2 exatamente, mas o 4, versículo 1, Gênesis capítulo 4, verso
verso 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor ou lavrador. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Até aqui. Conhecemos a sequência da história e você também pode lê-la na sequência, até o final do capítulo. Mas esse é um primeiro relato do segundo problema dessa família. O primeiro problema do casal foi eles terem caído juntos no pecado. E o segundo problema deles foi um irmão matar outro irmão, irmãos de sangue. E é interessante sobre o que e o quem. Às vezes nós perguntamos a alguém: tudo bem com você? E a pessoa começa a falar do trabalho, da escola, da família, não sei o quê. Só que nós estamos perguntando da pessoa e não perguntando das áreas ou do que a pessoa faz, mas como a pessoa está passando. E Deus, Ele quer que a gente entenda bem a diferença entre o que e o quem. Que Deus não está preocupado exatamente com o que estamos fazendo de bom para Ele. Nós queremos fazer tudo que pudermos fazer de bom, mas na verdade é quem somos. É mais importante do que o que fazemos. Porque quem somos determina o que fazemos. Quem somos determina as intenções do que fazemos e por que fazemos o que fazemos e como fazemos o que fazemos. Para quem fazemos o que fazemos. E a linhagem dos justos é a linhagem daqueles que são para Deus. Quem são eles para Deus? E a linhagem dos ímpios ou dos pagãos ou dos descrentes é daquilo que eles não são para Deus. E nós queremos meditar nisto porque a gente está percebendo que esses dias têm trazido para todo mundo uma prova difícil que vai provar quem é quem. E por que estávamos fazendo o que estávamos fazendo, por que estávamos vivendo com quem estávamos vivendo e por que éramos e somos o que somos. E para quem somos o que somos. Então, Caim, por exemplo, ele se tornou um assassino. Por que ele se tornou um assassino? Porque, infelizmente, o coração de Caim o levou à impiedade. O que é impiedade? É falta de piedade. E o que é piedade? Piedade é retidão, santidade. Aquilo que havia em Abel, santidade, faltou em Caim. Então, o que Caim fez? Ele matou. E em se revelando alguém como assassino e desrespeitoso para com Deus e arrogante, ele então passou a ser a própria personificação do maligno. Os anticristos sempre existiram. Caim é um símbolo de um anticristo, ele foi um anticristo. Na sua vida toda ele viveu como um antideus. Enquanto que Abel, no seu pouco tempo de vida,
viveu uma vida favorável a Deus, uma vida para Deus. Houve um missionário chamado Martin Harry. Esse missionário trabalhou tanto e se esforçou tanto no campo missionário que ele morreu aos 30 anos de idade. Martin Harry. Mas ele deixou sua marca na história como alguém que deu seu tudo, não importasse o custo. E quando a gente lê sobre esses dois personagens e suas ofertas, a Bíblia fala, Deus se agradou de Abel. Quem estava ofertando? Abel. O que estava ofertando? Um animal. Se agradou de Abel e da oferta de Abel. Não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Então, na verdade, Deus primeiro se agrada do ofertante. O valor da oferta ou do sacrifício ou daquilo que estamos consagrando a Deus não está no sacrifício, mas quem está realizando a oferta ou o sacrifício ou a dádiva que está sendo dada a Deus, a adoração. Portanto, este homem chamado Caim foi a personificação do maligno, enquanto que Abel foi um tipo de Cristo. Alguém que antes, muito antes de Cristo vir, já era parecido com Cristo. E no Antigo Testamento há alguns tipos, algumas pessoas que foram semelhantes a Cristo antes de Cristo. Nós encontramos isso em Abel, nós encontramos isso em Enoque, nós encontramos isso em Noé, nós encontramos isso em José, nós encontramos isso em Abraão, nós vamos encontrando em Moisés. Quem são estes tipos de Cristo antes de Cristo? É a linhagem dos justos. Foram aqueles que, como Enoque, andaram com Deus, se desviaram do mal. E a Bíblia fala de Enoque, o sétimo, depois de Adão, e já não era, e já não estava mais aqui entre nós, porque Deus o tomou para si. Mas aqui, maravilhosamente, né, nós temos esse texto que ensina tanta coisa, que vai tão longe. Mas quando Caim nasce, Eva chama Deus de Iavé, ou de Iaué, de Senhor. Quando a gente chama a Deus de Senhor, dá um tom assim de distância, como o chefe e o subordinado, como o Criador e a criatura, dá uma tônica de distância. Mas quando Sete, que ficou no lugar de Abel, nasce e cresce, ele é o substituto de Abel. Quando Sete nasce, Eva chama Deus de Elohim, ou Elohim, que significa Deus da criação e do poder. Dá a entender que quando Caim nasceu, o Senhor era o Senhor, estava lá nos céus, eu aqui na terra, mas quando Sete nasce, a intimidade de Eva já havia se estreitado e ela chama o Senhor de Trino Deus, o Deus Trino. Portanto, isso aconteceu, né, muito antes do dilúvio, e assim a gente tem essa história, uma história da primeira família, dessa civilização pré-patriarcal, antes dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, ou mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, nasceu Abraão, e 2.000 antes de Abraão, formou-se ou nasceram, ou foram criados o primeiro casal, e depois nasceram os filhos desse primeiro casal. Quando Caim nasce, ou Caná, Caim ou Caná,
é dita a seguinte frase: obtive um homem, ó Senhor. E Caim também significa aquele que extrai o metal dos animais, ou aquele que é metalúrgico. E foi isso que ele se transformou depois, no metalúrgico, que começou a fazer o quê? Ferramentas, ele e seus descendentes, e depois com o mesmo ferro que eles faziam as ferramentas para o trabalho, eles começaram a fazer armas para a guerra. Portanto, a linhagem dos ímpios são aqueles que caminham de mal a pior, danificando, estragando a sociedade, corrompendo os padrões e trazendo degradação social, moral, espiritual. É o caso de Caim. Então, este Caim, que foi um assassino, diz a palavra de Deus, que quando ele chega diante do Senhor, e o Senhor tinha avisado a ele para não fazer isso, mas ele é mal educado e faz, e depois quando Deus chega para castigá-lo, ele tem um momento de autocomiseração, e ele diz ao Senhor: olha, se o Senhor não colocar alguma marca em mim, vão me matar, porque eu sou um assassino. Ele pediu uma redução da pena dele. Ele pediu que a pena dele fosse diminuída, fosse aliviada. E Deus faz isso, coloca uma marca para que ninguém, ao encontrar Caim, o assassinasse. Da mesma maneira, depois Lameque pegou e, imitando Caim, disse: Lameque matará. Mas quem matar Lameque não sofrerá 7 vezes, sofrerá 70 vezes. O peso da pena, ou da culpa, ou do castigo. Então veja que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, nesse tempo de hoje, que nós estamos vendo uma prova que vai separar o joio do trigo, que vai separar aquela igreja institucional, igreja organização, vai separar do organismo, porque o Senhor só virá buscar a sua noiva, e não vai vir buscar uma instituição, uma denominação, uma religião. Ele virá buscar o seu povo. E o seu povo, o povo de Deus, está espalhado pelas nações. O povo de Deus é o povo da linhagem dos justos, daqueles que trazem a oferta com o coração aprovado pelo Senhor. Por isso que Jesus falou: olha, quando você vier trazer uma oferta no altar, quando você vier trazer uma oferta na igreja, quando você vier oferecer seu culto como oferta ao Senhor, e você tem alguma coisa contra alguém, lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali, vai, reconcilia-te desta inimizade, deste mal entendido, desta pendência, depois vem e ofereça a tua oferta. Quando Abel chegou, ele chegou com o coração pronto, preparado. Ele chegou com o coração disposto, ele chegou aprovado. Por isso que a sua oferta foi aceita. Então, atrás da oferta há um ofertante. E esse ofertante é aquele que precisa do ok de Deus. Nós precisamos do ok do Senhor. E Abel? Abel significa fôlego passageiro de vida. Foi exatamente isso que ele teve. Uma passagem muito rápida pela vida. E a oferta de Abel? A oferta de Abel foi a oferta que está descrita em Hebreus 11:4, que Abel foi aceito, ele se tornou um herói da fé, de Hebreus 11, porque a sua oferta foi oferta de alguém que tinha um caráter de Deus.
Levítico capítulo 3, versículo 16. Então, Abel significa aquele que foi aceito, elevado ou abençoado. Significa amigo, aquele que ama, aquele que é companheiro do Senhor. A oferta de Abel foi uma oferta não de simplesmente entregar por obrigação, não simplesmente de fazer um ritual, mas a oferta de Abel foi uma dádiva de gratidão, algo muito especial, um presente. Quando ele veio diante do Senhor, ele não só entregou o presente, que foi a sua oferta, o animal, mas ele estava ali também se entregando. Glória a Deus. Portanto, a atividade de Caim era mais pesada, agricultura, ele era lavrador, é uma atividade pesada, braçal. Portanto, Caim era uma pessoa de trabalho pesado e basicamente um infeliz. Porque naquele momento que ele Caim ofertou e viu que Deus não aprovara, ele tinha que imediatamente se render diante de Deus e falar: Senhor, como é que se oferta ao Senhor? O que eu preciso fazer para ser aceito pelo Senhor? Mas em vez de ele tomar uma atitude de arrependimento, ele se volta contra o seu irmão e depois ele se volta contra Deus. Às vezes a gente tem essa tentação, essa tendência de começar a dizer: mas por que que Deus permitiu isso? Mas por que que Deus fez isso? E a gente sabe que há situações que não tem nada a ver com Deus. Nós sabemos que há coisas que têm a ver com escolhas humanas totalmente à parte de Deus, independentes da vontade de Deus. E depois a pessoa diz: mas por que que Deus permitiu isso? Deus não permitiu nada. Simplesmente, como Caim, foi fazendo, até que deu o que deu. Portanto, Abel tinha uma atividade mais leve, cuidava dos animais, e ele era também mais feliz. Moço agradecido, um moço bom, um praticante do bem. Caim, ele foi arrogante para com Deus. Quando Deus pergunta: onde está o seu irmão? O que Caim responde? Sou eu o guardador, cuidador? Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Desrespeitoso para com Deus. Arrogância para com o Senhor. Ele foi ali, teve uma descompostura, um desrespeito. E depois ainda protesta, pedindo que lhe aliviasse o castigo, né? Qual era o problema de Caim? Um dos problemas de Caim, eu já falei do caráter torcido de Caim, mas um dos problemas de Caim era que ele tinha as emoções contaminadas. Às vezes isso acontece no nosso meio, irmãos e irmãs da igreja, toda a igreja tem os irmãos e as irmãs e nós nos comunicamos. Tem aqueles que estão, tem aqueles que saíram bem, tem aqueles que não saíram tão bem. E às vezes, alguém que está com a emoção contaminada com respeito à igreja, com respeito a Deus, é como um bichinho que vai picando e contaminando as outras pessoas, desanimando e desferindo golpes sorrateiramente, assim, pelas beiradas, como a gente fala. Como é tão ruim ter emoções arruinadas, ter sido picado por algum bichinho que arruinou nossas emoções, tirou aquele romantismo da nossa vida, para com Deus, para com a igreja, tirou aquela força que a gente tinha, aquela vontade de trabalhar, o ministério que nos fez reduzir, que nos fez nos ausentar,
E agora, em vez de sermos bênção e servos da igreja e de Cristo, nós somos o quê? Juízes da igreja. Nós não temos que ser juízes da igreja. Quem julga a igreja é o Senhor da igreja. Nós temos que ser servos da igreja e servos de Cristo. Nós não fomos chamados para tornar a igreja como a gente deseja que ela seja. Porque a igreja nunca vai atender às nossas expectativas. Porque às vezes as nossas expectativas nem são as corretas. E ao mesmo tempo também, nós também nem sempre atendemos às expectativas da igreja ou de Deus. O que Deus deseja é que haja em nós um espírito de obediência e de serviço, de obediência e de serviço, de obediência e de serviço. Se você for obediente e serviçal, você sempre vai amar a Deus, a igreja e as pessoas. A Deus, a igreja e as pessoas. E você será uma bênção. Você jamais terá espírito de reclamação, nem de insatisfação. Você terá emoções curadas. E quando alguém tentar te picar, você vai repreender dizendo: opa, a mim não devo ouvir isto. Se você quer me edificar com a sua palavra, então me edifique. Mas se você quer me arruinar com a sua palavra, então eu não quero sua palavra. Porque sua palavra não vai edificar, ela não é palavra de graça. A Bíblia diz que toda palavra tem que ser temperada com sal, para abençoar aqueles que ouvem, e que de uma fonte não pode sair água amarga e água doce. Portanto, dos nossos lábios deve sair graça, e não foi isso que saiu dos lábios de Caim. Saiu o quê? Reclamação, revolta, indignação, desrespeito, emoções contaminadas. Nós precisamos ter corações curados o tempo todo. Cada vez que somos feridos, temos que ser curados rapidamente. Cada vez que somos atingidos, temos que ser curados urgentemente, porque nós precisamos continuar na nossa marcha. Portanto, então, Caim gerou essa linhagem dos ímpios, um sistema mundial sem Deus, organizado sem Deus, um mundo pagão. De acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 15, que diz: o mundo jaz, está ou permanece no maligno. Caim é o retrato do atrevido, do afastado de Deus, do independente de Deus, do arrogante ou boçal, do egoísta, do autossuficiente, do criminoso, que foi para a terra de Nod, que é a terra da peregrinação. Ele virou um peregrino, um nômade, que não tinha uma habitação permanente. E a sua genealogia foi pagã. Pagã, os que nasceram dele também não serviram a Deus. Enquanto que da genealogia dos justos, de Sete, chamado Sete, o filho que substituiu Abel, Gênesis capítulo 5, versículo 5, diz dos descendentes Cainã, Enoque, Jared, Malael, Matusalém, Lameque. Eles viveram muitos anos, viveram 910 anos, 962, 912, eles foram longevos, porque eles eram justos e viveram no temor do Senhor. Viver no temor do Senhor traz essa longevidade. Então, o justo é aquele que tem amor e reconhecimento a Deus e também aos seus pais, e também é grato aos seus irmãos, à igreja, pelas orações. Orações, amados, é algo que não tem preço. Se você tem uma igreja, faz parte de uma igreja que ora por você, só isso já é para você agradecer e louvar a Deus pelo resto da sua vida. Mas se você, além de ter uma igreja que ora por você, ainda tem uma igreja que te ama e que te inclui, uma igreja que te considera e que te respeita e que te valoriza, fica ainda melhor.
Portanto, Sete supriu a falta de Abel, foi designado para ocupar o seu lugar e foi sincero, humilde e amoroso. Ele foi o primeiro a realizar reuniões comunitárias de adoração, ensino e celebração ao Senhor, o Deus da graça. Sete, o primeiro a fazer cultos a Deus. Que bênção! Portanto, ou nós somos parecidos com Abel, ou nós somos parecidos com Caim. Nós sempre vamos ter que fazer essa escolha entre sermos iníquos ou sermos pios, puros. Entre termos intenções louváveis ou intenções reprovadas. Entre termos uma atitude que se parece com a de Cristo ou uma atitude que se parece com a de Satanás. Porque Caim teve uma natureza caída, se tornou culpado, se perdeu, perdeu a fé e perdeu o poder. Enquanto que Abel foi aceito e é reconhecido e é modelo para todas as gerações, para todas as épocas. Que bom ter uma referência. Eu, quando vejo esse nome Abel, isso me sugere o quê? Doçura. Quando o seu irmão fala, vamos ao campo, se ele fosse um pouquinho perspicaz e tivesse, talvez assim, aquilo que a gente chama assim, no mundo, no bom sentido de malícia, né? Opa, peraí, meu irmão quer que eu vá ao campo para quê? Percebesse o semblante do seu irmão, que já estava caído, descaído, diz a Bíblia, ele não teria acompanhado o seu irmão, falou, opa, não vou não, isso aqui é armadilha. Mas na sua ingenuidade, na sua doçura, na sua graciosidade, na sua ternura, Abel acompanha o seu irmão. E foi um passeio fatal. Ele é um tipo daquele que morre por uma causa injusta. Como Cristo, que morreu pelos injustos. Como Cristo que teve que pagar a nossa conta. Abel morreu por ser bom. Caim matou por ser mau. Porque Cristo foi crucificado? Porque Cristo atingiu os pecadores da sua época, principalmente os fariseus, saduceus, sacerdotes e escribas, aquele conselho que havia ali dos anciãos, que era mera religiosidade, era a religião da lei, que castigava, punia, apedrejava. Mas o Senhor não veio trazer punição, Ele veio trazer perdão, libertação, absolvição. Deus disse a Caim, olha, se você reconhecer que você está à beira do precipício, se você reconhecer o seu mal e não cometê-lo, o bem te acompanhará, você será abençoado. Mas se você não reconhecer o mal que você está para fazer, Caim, o pecado está à sua porta. E o castigo e as consequências do pecado serão muito grandes. Amados, o Senhor hoje está nos convidando para sermos Abéis do século 21, que fazem ofertas aceitáveis a Deus e que vivem de maneira aceitável ao Senhor. Abra sua Bíblia lá para a gente terminar em Hebreus capítulo 11. No Novo Testamento, a galeria dos heróis da fé, conforme a gente costuma chamar Hebreus capítulo 11, que fala de alguns homens e mulheres que tiveram diante de Deus um testemunho, e Deus sela
o nome e a vida deles aqui neste capítulo. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 4, diz assim: pela fé, olha, veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser o quê? Justo, tendo o quê? A aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E veja, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Deus falou comigo e com você, para que a gente imite Abel, o ofertante, que não só era ofertante, mas era também a própria oferta, com a sua própria vida. Amado Deus, obrigado por esse moço Abel, que está na história da humanidade como alguém, ó Deus, que teve o selo do Senhor. Aleluia. Que soube alegrar o coração do Senhor, que tinha um coração que era transformado pelo Senhor, bondoso, generoso, Pai. Quando veio trazer a sua oferta, seu sacrifício, veio com alegria, com justiça, a justiça de Deus, e com fé no seu coração, e foi aceito, por ter sido mais excelente, foi mais além, surpreendeu o próprio Deus. Aleluia. Pai, tem misericórdia daqueles que ainda trilham o caminho de Caim, que hoje seja a noite de voltar para o caminho de Abel. Sabemos que a justiça que tu nos pede não é a nossa própria, mas é a tua justiça colocada na nossa vida, justos aos teus olhos. Ó Deus, que a sua graça, seu amor, sua misericórdia, seu perdão, seu poder seja conosco, Pai, e com todo o povo de Deus nessa noite, em cada minuto, em cada segundo das nossas vidas, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus, e que você seja aceito juntamente com a sua oferta, porque Deus se agrada de tais sacrifícios de louvor, que são de lábios que confessam o seu nome. Fique na paz.